Gente, é uma honra estar aqui. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Ricardo Caporossi Júnior, como o Campana já falou. Paulo Campana, um grande amigo. Gente, é uma honra estar aqui para falar um pouco do que a gente vive, do que a gente aprende. Eu sei que tem muitos aqui que podem ensinar, mas a gente está sempre aprendendo um com os outros, né? E a ideia, eu acho que desse encontro é basicamente isso, né? A gente dividir experiências de empresários com outros empresários para que a gente possa fluir ainda mais no poder de Deus, no poder de sermos homens e mulheres cristãos de verdade e trabalhando nesse mundo afora. E é difícil, né? Para que a gente consiga realmente honrar a Deus, né? Com as palavras, com as atitudes. Uma palavra que eu escuto muito, que acho que não sei quem falou, acho que São Francisco que falou isso: pregar o evangelho com os nossos testemunhos é mais importante do que falar difícil, falar bonito. Sou nascido aqui em Campinas, filho de um comerciante, dono de casa lotérica. Meu pai foi muito rico, tive uma vida, uma infância regada de tudo que vocês possam imaginar, de regalias. Com 18 anos ganhei um carro zero, aquela coisa toda, mimado, filho homem, irmão de duas meninas mais velhas, tinha tudo para dar errado. Entrei na faculdade de veterinária, me formei. Assim que eu me formei, meu pai morreu e a gente descobriu que meu pai não tinha mais nada. Então eu era recém-formado e a gente tinha ficado pobre. E aí aquele cara que era mimado, filhinho de papai, folgado pra caramba, que tinha tudo para dar errado, estava ali sem grana, sem nada para fazer e não sabia nem por onde começar, né? Eu lembro que com 13 anos eu fui pedir emprego numa floricultura no Cambuí e meu pai quase me bateu, né? Porque ele falou: filho meu, não precisa trabalhar, tem que estudar. E eu queria trabalhar, né? Eu achava legal, pô, quero trabalhar. E mal eu sabia que eu ia trabalhar com paisagismo um dia, né? Aí eu penso: nossa, imagina se eu fosse trabalhar numa floricultura com 13 anos, o que ia ser do Ricardo, né? Dono da Gênesis. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas meu pai, ele me deu grandes oportunidades de viajar, de conhecer lugares, de conhecer pessoas, de me conectar com pessoas. E aí eu acho que a grande chave da minha vida é essa conexão com pessoas e com vários tipos de pessoas, né? Eu acabo me conectando com várias pessoas e hoje aqui nesse mini testemunho eu vou tentar falar um pouco sobre isso, sobre essas conexões que foram o que me levaram para outros patamares. Me formei, meu pai morreu. Mais um negocinho que aconteceu: a minha filha Nicole tinha acabado de nascer, né? Então eu era órfão de pai, tinha ficado pobre e tinha uma filha para criar, porque eu, inconsequente, eu tinha 5 cavalos, 4 cachorros. Falei: vou ter um filho. Fácil criar um filho, né? Você tem 5 cavalos, 4 cachorros, ter um filho, coisa mais fácil do mundo. Eu tinha 22 anos e eu tinha Nicole, eu e a Dani. E eu lembro que a Dani tinha uma clínica de veterinária e ela ficava ali mexendo com cachorro, tosando cachorro, cuidando de cachorro. E eu ia atrás do sonho de laçar bezerro, porque era o meu hobby, meu esporte, e eu vivia daquilo, laçava bezerro, comprava cavalo, vendia cavalo, comprava bezerro, vendia bezerro. Enfim, nesse rolo todo de laço de bezerro, eu tinha um amigo que laçava bezerro, e ele ganhava tudo, e eu não ganhava nada. Eu ia para as provas e eu não ganhava, e esse cara ganhava. E ele lia a Bíblia, e eu não lia a Bíblia. Naquela época, não era igual hoje no Instagram, que a gente olha no Instagram, todo mundo é gospel, né? Todo mundo é crente, todo mundo fala de Jesus, todo mundo fala de Deus. Antigamente, o cara que era crente, ele era quase escorraçado da sociedade, né? Ele era meio excluído, né, do meio. E esse menino, ele ficava quieto. E um dia eu cheguei nele, no irmão dele, no Tiago, e falei: Tiago, que religião que você é, mano? Ele falou: eu sou cristão. Cristão como assim? Você é crente? Ele falou: eu sou crente. Aí ele começou a falar de Jesus para mim, né? E ele começou a falar de Jesus para mim, e eu falando: não, mas Deus é um só. E ele falou: não, Deus não é um só. E aquela coisa toda, daquele papo do crente e do não crente. Eu não sei quem já viveu isso aqui, eu acho que todos, né? Que alguém já falou de Jesus para você e você ficou debatendo e falando: não, Deus é Deus, Deus não está nem aí com isso, não sei o quê. E aí ele foi falando para mim de Deus e aquela coisa toda, e eu falei: pô, eu quero ir na igreja com esse cara. E eu fui na igreja com ele, rapidinho, e eu me converti. Falei: Dani,
vamos para a igreja, conheci Jesus. E eu fiz um voto com Deus ali, que eu queria ver esse poder de Deus, e eu senti esse poder de Deus, foi muito forte. E eu comecei a laçar bezerro, e a única coisa que eu não ganhava era prova e nem dinheiro, porque eu me converti para ganhar prova e ganhar dinheiro, que eu via todo mundo indo para a igreja ficar rico. Eu falei, eu vou para a igreja também, né? O povo vai para a igreja ficar rico, eu vou para a igreja. E eu não fiquei rico. E aí a Bíblia diz que quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Até então eu estava buscando a Deus para ficar rico. Quando eu aprendi e entendi que não era essa a essência, eu comecei a me apaixonar pelas coisas de Cristo. Eu comecei a me apaixonar por Cristo. Comecei a me apaixonar pela fé, pela igreja. Comecei a ir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, aprender e obedecer. E aí eu estava na igreja em um dia como esse, e eu ouvi uma vozinha falando assim, faz um jardim para mim. Aí pensa você, sei lá, de uma profissão qualquer, sei lá, pedreiro, escuta, constrói um carro. Como é que eu vou fazer um jardim? Eu sou laçador de bezerro. E eu ouvi de novo, faz um jardim para mim. Não é que eu ouvi uma voz, tá, gente? Ei, filho, faça um jardim para mim. Não, eu ouvi aquela voz que vem de dentro. E aí eu cheguei na pastora e falei, pastora, Deus pediu um jardim e eu tenho que dar um jardim. E eu ofertei um jardim com um pouco que eu tinha. Eu não tinha dinheiro para casar, para comprar flor para o casamento de R$2.000, que eram as flores. E a gente ofertou esse jardim na frente da igreja e Deus me retribuiu com o dom de fazer jardins e o dom de fazer lagos. E a gente começou uma empresa de paisagismo e lagos ornamentais, que era a Gênesis. E essa empresa nasceu de uma oferta. E eu comprei uma maquininha de cortar grama. E essa maquininha de cortar grama eu paguei 10 parcelas de R$47. Eu me apertei todo para pagar e falei, pô, vou trabalhar de jardineiro e vou fazer jardim. E eu lembro que eu fiz um jardim pro Cirilo. Oi? Vereador, fiz o jardim para ele e ganhei o meu primeiro dinheirinho ali, comecei a trabalhar de jardineiro. E eu lembro que um dia ali roçando grama, quem aqui já roçou grama? Com aquelas maquininhas de fio, que tem que ficar fazendo assim com o fio, senão você passa em cima do fio, né? Você roça, chap, volta, né? E eu roçando grama, e passou um filme na minha cabeça. Nossa, Deus, você está de sacanagem comigo, você está de brincadeira, não é possível. Estou roçando grama, eu sou médico veterinário. Meu pai gastou uma fortuna para eu me formar, para ganhar R$35, e eu comecei a chorar, sabe, de vergonha daquela situação, porque eu fui para a igreja para ficar rico, e eu estou cortando grama, e já tinha uns 8 meses de crente, assim, sabe, e aí vivendo aquele processo, e a gente às vezes ignora esse processo, né, que a gente tem que passar, o processo do fogo, o processo de lapidação. E aí eu ouvi aquela mesma vozinha dizendo assim, corta essa grama como se fosse sua, seja fiel no pouco, que eu vou te pôr no muito. Aí eu cortei aquela grama, ganhei meus R$35, fui lá, dei meu dízimo, falei, amor, um dia a gente vai esquiar em Aspen. E ela dava risada, falando, nossa, como que vai esquiar em Aspen, né, cortando grama? E aí eu via meu sogro falando, eu estava em Fortaleza. Aí na outra semana ele estava em Cuiabá. Aí na outra semana ele estava não sei aonde. Eu falei, nossa, que legal, né? Ter um emprego que paga para você viajar, né? Eu nunca imaginei isso. E meu sonho era ter um escritório, e uma secretária e uma maquininha de café. Meu sonho era isso, ter um escritório e uma moça que falava assim, quer um cafezinho? Era meu sonho. Eu falei, isso eu não vou ter nunca, eu corto grama. Mas Deus é um Deus dos improváveis, Deus é um Deus dos impossíveis, Deus é o Deus que muda história. Outro detalhe, gente, que vocês não sabem, quem me conhece das antigas sabe, eu era extremamente gago de não conseguir falar 7 palavras aqui, 7 não, 2. Eu ia estar cuspindo aqui, vocês nem iam ouvir nada. Deus me curou para eu falar. Entendeu? Então assim, Deus fez isso lá atrás, Deus continua fazendo, né? Hoje, a minha empresa, ela é referência mundial na construção de lagos, na construção de paisagismo. A gente já fez lagos para celebridades como Sorocaba, Bruno Galhaço, Neymar, Rodrigo Faro. Mas assim, tudo foi um processo de mudança, processo de aprendizado. Eu lembro que um dia eu tinha quebrado, foi até bom que o tiozinho está aqui. Eu estava devendo R$500 mil no banco, que mais uns 300 pau na praça. E o pai do tiozinho, que nem me conhecia, foi lá para me contratar para plantar 6.000 metros de grama. Acabou que nem me contratou. Eu estava na minha mesa assim, ele sentou e ele lembra muito meu pai, assim, careca, grisalho. Eu falei, nossa. E ele sentou assim na minha frente e começou a olhar para mim. E eu estava olhando atrás dele, assim, sabe quando você não vê nada, você não vê a pessoa? Eu estava pensando, nossa, Deus me deu um dom
que até então eu já tinha feito alguns lagos, e a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. Eu tinha feito um orçamento aqui em Campinas, e o cara me falou que se eu não tivesse feito um lago gigante, ele não iria me contratar. Eu fui lá e fiz um lago gigante, gastei o dinheiro que eu não tinha, para mostrar para o cara que eu podia, e o cara acabou contratando o outro, quebrei. Enfim, o pai dele me deu um curso de como sair da dívida. E aí ele falou: o que você está aí chorando? O que você está aí com essa cara? A hora que ele falou que estava com essa cara, eu comecei a chorar na frente do pai dele. Falei: ai tio, eu quebrei, Deus me deu um dom e não sei o que. Ele falou: então vamos fazer assim. E começou a me ensinar o beabá, cara. Falou: ó, você vai fazer assim, você vai pagar do menor para o maior, você vai fazer assim, assim, assado, e não sei o que, papapá, papapá. Então assim, no meio da caminhada que a gente vive, né, quando Deus tem um propósito na nossa vida, às vezes podem acontecer circunstâncias que pareçam que você não vai conseguir, né, que parece que você é incapaz, que parece que você não está pronto, que parece que não é o caminho correto, que parece que não é, mas Deus coloca anjos para te aconselhar, coloca anjos em forma de pessoas. O pai do Gu foi um anjo na minha vida ali, ele nem sabe disso. Ele chegou, me aconselhou, em 5 meses eu não devia mais nada no banco, eu tinha resolvido toda a minha vida. Eu lembro que eu estava num almoço com o Campana, e Deus me falou assim, ó, tira passaporte, que você vai viajar. E eu estava almoçando com o Campana, numa churrascaria que eu não sei aonde, não lembro, que tinha uma varanda. Eu falei: Campana, Deus falou que eu vou viajar. E eu não tinha dinheiro nem para comprar passagem. Eu vou tirar passaporte. Outra coisa que a gente pede, mas a gente não se prepara. Deus não vai dar nada para você enquanto você não estiver pronto. Deus não vai te dar roupa se o seu armário está cheio. Porque Deus promete prosperidade. Prosperidade é o suprimento de necessidades. Ele supre suas necessidades. Você está pedindo roupa se seu armário está cheio? Você está pedindo coisas? Você está pronto para receber, né? E eu lembro que Deus falou para mim: tira passaporte. Eu fui tirar passaporte, encontrei uma amiga de infância: Juninho, vai levar as crianças para Disney? Falei: não, vou para Ubatuba, porque eu não tinha dinheiro. E em 2 meses eu ganhei uma viagem para a Alemanha, isso em 2010, com tudo pago, eu e minha esposa, a gente foi para lá com tudo pago. Então assim, as dicas que eu posso dar: fique atento aos pequenos detalhes, honre esses anjos que Deus coloca na vida de vocês, em vários momentos. Na multidão de conselhos tem sabedoria, então escute, traga para dentro, seja fiel no pouco, que Deus vai te pôr no muito, e tenha paciência no processo, pois o processo é a chave de tudo. Deus não vai dar nada para você enquanto você não estiver pronto. Tem hora que a gente olha e não entende as coisas. Eu estou num momento que eu olho, eu acabei de acabar um lago que foi difícil para fazer, foi difícil para começar, foi difícil para entrar. Na hora que a gente concluiu, a gente tomou uma baldada de água fria, mas a gente sabe que Deus está no controle de tudo, e sabe o que a gente fez, e sabe que Deus tem um propósito. Então assim, e sabe que a vitória é certa, porque a gente confia num Deus que é vivo, um Deus que não é filho do homem para mentir, para se arrepender. Então confia. Então esse é meu conselho, meu testemunho rápido de 12 minutos aí, espero ter edificado sua vida.